Bom dia, pessoal. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês aqui. Vocês podem até estranhar inicialmente um pouco do conteúdo, mas eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo, que vocês vão entender o porquê que eu estou trazendo esse tipo de assunto aqui no canal, tá bom? E eu vou contar para vocês um pouco de um pedaço da minha história de vida, de um momento da minha vida em que eu estava numa situação muito difícil, tá? E o porquê que esse livro que vocês estão vendo aí na tela, chamado Independência Financeira, do Robert Kiyosaki, porquê que esse livro mudou a minha visão do mundo financeiro, tá? Primeiramente, quando eu falo do mundo financeiro, eu não quero falar do mundo especulativo, de investimentos em bolsas de valores, fundos imobiliários e outras coisas. Eu estou falando de todo mundo, no geral, que tem que lidar com administração de bens, recursos ou dinheiro, né? Ou seja, tudo, né? Tudo da vida adulta praticamente. Era o ano de 2009, eu estava saindo de uma depressão por conta de, principalmente, de uma separação que havia acontecido na minha vida, da minha primeira mulher, que morava junto, né? Não era casado, mas morava junto, e tinha um filho. Então, além de eu perder, vamos dizer assim, a mulher, perdi também o filho, né? A convivência com o filho no dia a dia, né? Enquanto que antes eu sonhava com aquele sonho americano, né? De casamento, 2 ou 3 filhos, um cachorro, uma casa simples no subúrbio com 2 ou 3 quartos, uma vida simples, uma carreira promissora e estável e uma aposentadoria calma e tranquila. É o sonho, basicamente, de todo mundo, na medida em que isso é possível também, né? Mas eu havia quebrado a cara, né? Eu estava inserido agora no mundo adulto e as coisas não saíram como eu havia previsto. Aliás, esse vídeo aqui, ele tem o objetivo principalmente de orientar os mais jovens, mas também pessoas aí de meia idade, acima dos 30 anos também vai servir muito bem esse vídeo. 2009, então, eu estava numa situação que eu havia saído de uma depressão, tinha ficado praticamente um ano vivendo isolado do mundo, né, trabalhando à noite, quase sem falar com ninguém no meu trabalho. E durante o dia eu dormia, trabalhava todas as noites praticamente e quase não via ninguém. Não pegava sol. Eu estava numa situação bem estranha mesmo. Mas foi aonde eu me retirei, foi o período no qual eu me retirei, vamos dizer assim, do mundo, da sociedade, e fui lamber as minhas feridas. Eu fui tomar aquele choque de realidade e ver que o mundo não era brincadeira e também não era para os fracos. Saindo da depressão, eu, em 2009, praticamente um ano depois de ter emergido daquela noite escura da minha vida, eu me encontrava agora numa situação ainda pior do que aquela que eu estava. Porque eu me coloquei numa situação pior, por conta de decisões erradas na minha vida. Então, já começa que eu casei muito novo, sem saber o que é a vida, não tinha uma profissão. E aí, não deu certo, me separei, havia me precipitado, depois me precipitei no casamento, me precipitei na separação, uma série de erros, não quis ouvir os conselhos dos mais velhos, da minha mãe, dos amigos mais velhos, das pessoas mais experientes, porque eu achava que sabia tudo. Esse é o problema. E aí, novamente, em 2009, aí, eu me encontrei numa situação pior, porque eu estava agora, né, com um filho para pagar pensão, que não morava comigo. Além de eu não morar com meu filho, não usufruir da presença dele diariamente, somente aí nos finais de semana, que não era uma coisa que me agradava. Eu tinha que suportar outra pessoa educando meu filho do jeito dela, né? Um outro pai, um padrasto, educando meu filho. Eu tive que suportar isso. Eu acho que a média dos brasileiros hoje está tendo que aceitar essa situação. Eu tinha que pagar a pensão, que não era muito, mas para mim era muito custoso. Eu agora estava desempregado, então eu consegui ainda perder aquele emprego que eu tinha. Eu trabalhava à noite, que eu ganhava muito pouco, mas eu conseguia me sustentar pelo menos. E eu estava novamente casado. Olha só.
casado com uma moça muito jovem também, que não tinha emprego, não tinha expectativa de nenhum emprego. E para piorar, eu estava morando de favor na casa dos meus sogros. Você quer uma coisa pior do que isso? Não tem como, né, meu amigo? Não tem como. E eu estava numa situação muito difícil, desagradável, desconfortável. E eu não tinha perspectiva de melhorar aquele quadro. Eu sabia que eu tinha que arrumar um emprego, mas eu sabia também que esse emprego não ia resolver a minha vida. E eu queria resolver aquela situação em que eu me encontrava. E para piorar, a minha atual mulher, então, né? Até então, estava grávida, né? Mais um filho. Olha o grau de inconsequência que eu agia. Vamos lá. E aí na biblioteca, eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de estudar, esse é um ponto positivo. E eu estava buscando algo que me libertasse, numa época em que a informação não era assim tão divulgada. Já tinha internet, claro, mas não tinha lá tanto conteúdo assim fácil, né, na internet assim. Então eu me deparei com esse livro chamado Independência Financeira, do Robert Kiyosaki. Me lembro até hoje o lugar em que ele estava na prateleira. Peguei esse livro sem pagar nada por ele, emprestado lá na biblioteca pública. Levei para casa. Acho que eu li ele em 4 dias, nem isso. E esse livro mudou a minha vida, ele mudou a minha visão. Esse livro me deu aquela visão que eu jamais teria lendo qualquer um outro livro sobre como que funciona a vida profissional e de negócios. Da onde vem o dinheiro? Como ganhar dinheiro? Ele não, é óbvio que vocês já devem adivinhar aí que esse livro não tem nenhuma receita, não é nada disso. Não é dicas de como montar negócio, nada disso. Esse livro, ele explica o fluxo de caixa. O fluxo de caixa. Esse livro mostra como que o mundo financeiro funciona. E o mundo financeiro, volto a dizer, não é o mercado de ações, não é o mercado especulativo. É o mundo financeiro como um todo. Desde da pequena obra de jardinagem no quintal da tua casa, até a construção de um mega edifício, até a Bolsa de Valores de Nova York, tudo. Tudo isso está interligado. É o mundo financeiro, é o mundo econômico. E é o mundo que, queira você ou não, você está inserido nele, você pertence a ele. E agora nós vamos dizer por que esse mundo, esse livro mudou a minha vida, a minha visão de mundo. Vamos lá vamos botar aqui uma imagem, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Esse aqui é o quadrante de fluxo de caixa do Robert Kiyosaki. Eu vou mudar aqui para o Paint, eu acho que fica melhor. Vai ficar meio pro lado a tela aí, mas vocês dêem uma considerada aí. O Robert Kiyosaki, ele é bem radical, ele gosta de rotular muito, assim, as pessoas, sabe? Mas eu vou dizer assim que vocês não levem muito a sério, muito ao pé da letra o que ele fala. É mais para você entender, é uma maneira didática e simples para você levar aquele choque de realidade e entender como que funciona o mundo financeiro, tá? As regras que ele vai colocar aqui, os rótulos que ele vai colocar, tem inúmeras exceções. Então, como eu disse, não levem ao pé da letra, tá, pessoal? Ele diz que só existem 4 pessoas no mundo financeiro. A primeira é o E, que é o empregado. A segunda é o A, que é o autônomo. A terceira é o D, que é o dono. E a quarta é o I, que é o investidor. Necessariamente, diz ele, você vai estar inserido em uma dessas 3 áreas do quadrante. Robert Kiyosaki ainda diz que do lado esquerdo do quadrante você nunca atinge a independência financeira. Que somente do lado direito do quadrante é que você vai obter a tão sonhada independência financeira. E aí ele rotula, né? O E, diz ele, é muito fácil de reconhecer. É aquela pessoa que fala em segurança. Eu quero segurança, eu quero um bom salário, eu quero benefícios. Esse é o E, né? Então ele procura o emprego, ele procura o mundo dos negócios pensando nisso. Trabalhar, receber um bom salário, receber muitos benefícios,
plano de saúde, isso e aquilo, seguro disso, daquilo, estabilidade no emprego e tudo mais, né? Um bom emprego, com ar-condicionado e tudo mais, né? Já o A, diz ele, que é aquela pessoa que diz o seguinte: se você quer que uma coisa seja bem feita, faça você mesmo, né? É aquele cara que não confia nos outros, ele não concorda em delegar serviços. A ideia de sociedade para ele não agrada muito, ele não gosta de delegar serviços, trabalho para os outros, né? Então é muito fácil reconhecer o A, né? Ele diz isso: se você quer que uma coisa seja bem feita, faça você mesmo. Ele é um perfeccionista, ele gosta de fazer tudo da melhor forma possível. Ele tem um serviço diferenciado. E é por isso que você deve contratá-lo para fazer serviços muito específicos e que precisem ser muito bem executados, que não admitam erros. Então é o advogado, que você não pode perder aquela causa judicial, você quer contratar um bom advogado. Você não quer contratar um advogado meia boca. É o médico que vai fazer uma cirurgia muito importante, você não quer que ele erre na cirurgia, porque essa cirurgia pode custar a tua vida. Então o A seria isso, né? E aí do lado direito do quadrante, que são as pessoas que já estão caminhando para a liberdade financeira, para a independência financeira, você tem aqui o D, que é aquele dono daquele grande negócio, daquela mega empresa que dá muito dinheiro. Por fim, no último lado do quadrante do fluxo de caixa de Robert Kiyosaki está o I. E diz ele que somente sendo um I, você vai se tornar um cara independente financeiro. Você vai adquirir a sua independência financeira. Porque mesmo sendo um D, um cara bem sucedido no mundo dos negócios, você ainda precisa estar aqui trabalhando, tendo que vender o seu tempo a troco de dinheiro. E segundo ele, esse não é o objetivo dos ricos. Os ricos usam o dinheiro para que o dinheiro trabalhe para eles, ter tempo para tirar férias, ir viajar, conhecer outras cidades, adquirir passivos, comprar bens e desfrutar a vida. E esse livro mudou então a minha visão do mundo dos negócios. Eu comecei a olhar para todas as pessoas que eu conhecia. Eu perguntava: você faz o que da vida? Ah, eu sou vigilante de uma empresa, então você está aqui. Aí o cara dizia: eu trabalho vendendo picolé na rua, então você é um A. Ah, eu sou dono da Perdigão, então você é um D. Vamos supor, né? Ah, eu tenho inúmeros imóveis e eu vivo da renda desses imóveis, então você é um I. Então eu comecei a entender o mundo, né? Eu comecei a entender o mundo. Cada emprego que eu arrumava, cada negócio que eu me enfiava, eu olhava se eu estava aqui desse lado esquerdo do quadrante ou se eu já tinha arrumado aqui para o lado direito do quadrante, atingindo a independência financeira. Agora a pergunta que não quer calar, né? Eu sei que vocês vão perguntar aí. Tá, você falou um monte, mas não disse como está a tua vida agora. Bom, eu vou te dizer que eu não apliquei 10% sequer do conhecimento desse livro aqui. Eu não apliquei. Por vários motivos, e eu posso gravar outros vídeos, pessoal, para falar sobre isso, tá? Porque são vários motivos e eu não poderia gravar somente um vídeo explicando, tem que gravar vários. Inclusive, deixem nos comentários aí se vocês gostam desse tipo de assunto da questão financeira do mundo dos negócios aí. E daí eu gravo mais vídeos para vocês. Pessoal, eu não apliquei o que estava aqui no livro. Eu confesso que eu discordo de algumas coisas do livro também, óbvio. Mas eu disse desde o começo do vídeo que não foi o vídeo que me tornou rico ou o vídeo que mudou a minha vida. Eu disse que foi o vídeo que mudou a minha visão. Claro, acabou mudando a minha vida também, né? Mas não assim drasticamente. Mudou a minha visão de mundo e isso certamente influenciou na minha vida. O que eu posso dizer para vocês, meus amigos, é que hoje, em 2021, praticamente 12 anos depois daquela triste situação em que eu me encontrava em 2009, hoje eu estou muito melhor do que eu estava naquela época. Muito melhor, em quase todos os sentidos, né? Eu só não estou tão jovem quanto eu era, mas no resto eu estou muito melhor. E
era isso que eu tinha que dizer para vocês. Pessoal, leiam esse livro, não é propaganda, tá? Eu não ganho nada. Leiam esse livro, eu indico muito, principalmente esse. O Pai Rico, Pai Pobre também é muito bom, mas o Independência Financeira, ele mudou a minha visão. Ele é um pouco repetitivo, muitas pessoas não gostam do estilo do Kiyosaki de escrever, que é aquele estilo mais didático e chamativo. Ele é um vendedor, né? Ele é um vendedor, Robert Kiyosaki, nunca se esqueçam disso. Mas é um livro muito interessante, eu gostei muito da linguagem dele e ele clareou a minha visão. Tudo hoje que eu vou ver no mundo dos negócios, eu passo o filtro do quadrante do fluxo de caixa para ver se aquela pessoa realmente é independente financeiro, se ela é um D, um I, um A ou um E. Então, outro dia eu conversando com um colega meu a respeito de investimentos e ele falava sobre investimentos e eu comecei a ver que, na verdade, esse livro me ajudou a reconhecer uma cilada que quase que eu caí naquela cilada. Então, esse livro, pelo menos, me ajudou a não cometer tantos erros que eu cometia antes, né? Então, isso aqui ajuda você a compreender o mundo e isso te dá muita ajuda, muita satisfação. Você começa a aceitar algumas coisas que antes eu não aceitava. Eu achava que o mundo era um lugar injusto porque eu estava naquela situação, sendo que, na verdade, eu estava só colhendo frutos das minhas decisões erradas e nada mais, né? Então, para você, jovem, que caiu de paraquedas aqui nesse canal, que está assistindo esse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui e acompanhe, porque eu pretendo gravar mais vídeos como esse sobre a minha experiência de vida, não para vocês seguirem o meu exemplo, mas ao contrário, para vocês, claro, até seguir o meu exemplo naquilo que eu acertei, né? Porque também ninguém erra sempre, né? Mas principalmente para vocês aprenderem com os meus erros. Eu vejo que essa nova geração que está vindo aí é uma geração muito carente assim, tem muita informação, mas não tem aquela pessoa para passar aquela experiência de vida. Isso nós tínhamos mais um tempo atrás, nos tempos em que as pessoas conversavam mais umas com as outras, os pais conversavam mais com os filhos, os vizinhos conversavam, os mais velhos davam conselho para os mais novos. Nós perdemos um pouco disso porque hoje as famílias estão desestruturadas. Basicamente a figura do pai foi tirada a escanteio. Poucos filhos têm conversas profundas com seus pais, muitos nem conversam. As mães têm que criar os filhos sozinhas, então muitas vezes elas acabam passando muito tempo aí no trabalho, às vezes trabalhando em 2, 3 empregos, não tem tempo de estar educando e dando aquele conselho tão fundamental para os filhos. E a juventude, ela vem muitas vezes buscar na internet esse conselho dos mais velhos. E eu vejo que tem muita informação boa na internet, tem muitos canais ensinando muita coisa, mas aquela experiência de vida, são poucos canais, são poucas pessoas que passam para os mais jovens, e eu pretendo passar alguns erros da minha vida e alguns acertos aqui, compartilhar com vocês, para ajudar principalmente os mais jovens, mas também os mais velhos. Eu pretendo estar fazendo esse tipo de vídeo também daqui para frente, vez ou outra, se vocês deixarem o feedback aí nos comentários que vocês também gostam desse tipo de conteúdo. E para finalizar, eu vou fechar aqui explicando brevemente algo que vocês já devem ter percebido, mas é sempre bom deixar claro, o que isso tem a ver com o tema sobrevivencialismo, que é basicamente o tema do canal, né? Se bem que o canal está mudando um pouco, não sei se vocês já perceberam. Simplesmente não há mais tanto assunto para falar naquele tema. Eu sei que isso vai gerar cancelamento de inscrições, muitas pessoas vão acabar saindo do canal, mas é inevitável. Ou eu continuo o canal mudando um pouco o assunto, ou eu simplesmente não posto mais vídeos, né? Ou posto um vídeo por ano, ou cada 6 meses, para falar de sobrevivencialismo puramente, e aí, aí perde o sentido, né? Beleza, pessoal? Então eu peço um pouco de compreensão aí e peço a opinião de vocês também. O que isso tem a ver com sobrevivencialismo? Muitas pessoas se preparam só para grandes catástrofes, para situações extremas, de saques, de caos, violência social, queda do sistema, bug out, tudo mais. Mas elas esquecem que existe um caos mais invisível, que é esse caos que está acontecendo aí no mundo hoje, em pleno 2021. Nós vimos agora no começo do ano, finalzinho do ano 2020, até o Júlio Lobo gravou um excelente vídeo falando da questão da inflação. As coisas aumentaram absurdamente em todos os setores da economia. E isso atinge diretamente
milhões de famílias, milhares de famílias por todo o Brasil. Não tem como dizer que nós não estamos vivendo uma situação de caos. Só que ele é um caos mais brando, é um caos mais lento e mais invisível. Porque isso não gera revolta, não gera protesto, não gera comoção nacional e, por conseguinte, não gera uma atitude mais enérgica do governo ou das empresas ou das pessoas individualmente falando. E esse mal da inflação ele vem atingindo as famílias. Então, a independência financeira nesse cenário é extremamente importante. Caminhar no sentido de passar do lado esquerdo para o lado direito do quadrante é extremamente importante. Não é mais uma questão de querer ficar rico, é uma questão de necessidade de sobrevivência. Se você não passar para o lado direito do quadrante, provavelmente, meu querido, você vai ter muitas dificuldades financeiras. Você e eu, tá bom? Era isso que eu queria dizer, tem tudo a ver com o sobrevivencialismo e eu espero o feedback de vocês aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.